Como que Tudo vocês ótimo. foram? Eu já sei. Eu já tenho as notas de vocês no primeiro teste. Ia perguntar como que vocês foram. Foram bem, né? A grande maioria tirou 3, acertou as 3 questões. Alguns poucos erraram uma questão, acertaram 2. E aí só. E algumas pessoas não fizeram, né? Mas eu acredito que vocês acharam fácil. Para a grande maioria ter acertado, tudo acharam fácil. Achei tranquilo. Eu não estou ouvindo bem. Deixa eu ver aqui. Aumentei aqui. Era meu som aqui que estava baixo. Quem falou aí alguma coisa? Oi, professor. Oi, O senhor me escuta? estou escutando. Tudo bem. Quem é você? Meu nome Eu é não- Júlia. 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 Eu só tive um probleminha na primeira tentativa. Quando eu fui encerrar, estava faltando uns 3 minutinhos e quando eu finalizei, falou que eu já tinha excedido o tempo. Eu não sei o que aconteceu no Moodle. Na Mas primeira minha conexão... tentativa. Mas depois você... não, aí depois eu fiz uma segunda tentativa e deu tudo certo. Mas na primeira é que deu errado. Eu vou conversar com o pessoal, falar. Nem imagino o que possa ser, né? Alguém mais teve problema desse tipo? Eu também Parece- tive esse problema, só que esse eu problema consegui. Só que deu certo para mim também. é o Davi que está Depois. falando. Isso. Davi, repete, por favor. Eu também tive esse mesmo problema dela, só que eu depois, mas aí eu ainda faltava mais tempo, então ainda deu tempo de enviar certinho. Mas apareceu esse problema para mim também. Aí você enviou na segunda tentativa, é isso? Eu cheguei a enviar a primeira mesmo, por causa que eu terminei e ainda faltava um pouco de tempo. E acho que o tempo bateu, mas apareceu esse erro para mim lá também na hora. Ó. Bem, vamos esperar para ver se isso não se torna uma constante, né? Não sei a percentagem que isso acontece no sistema, mas de qualquer forma eu vou conversar com o pessoal aqui, os professores, se alguém mais teve problema desse tipo. Bom, gente, nós temos 2 exercícios ainda que faltavam da aula passada e depois nós vamos entrar na mecânica dos corpos rígidos. Você está seguindo os capítulos do livro, professor? Estou seguindo os capítulos do livro, assim, mais ou menos, né? Nessa parte de mecânica, por que o mais ou menos? Na parte de mecânica, vocês viram lá, ele divide em 2 capítulos a mecânica. Ele tem um capítulo, primeiro, de mecânica em uma dimensão, e depois um capítulo de mecânica em 2 dimensões. Aí eu preferi, como vocês viram, falar das 2 ao mesmo tempo. Mas aí, fora isso, é o que está lá, né, nesses 2 capítulos. Agora seria o capítulo 4, então. Agora nós vamos, então, para o capítulo 4. Já adiantando que o capítulo 4 tem 2 capítulos sobre o mesmo tema. Lá era dividido, pelo menos, o capítulo 2 cinemática unidimensional e o capítulo 3 cinemática bi e tridimensional, né? Lá era dividido assim. Agora, no capítulo 4 e capítulo 5 são leis de Newton. Então, o primeiro é leis de Newton, depois mais leis de Newton. Nesse mais leis de Newton, ele deixa para comentar, né, e apresentar alguns detalhes, como a força de atrito. Força de atrito eu vou falar para vocês hoje, mas nós vamos falar mesmo em força de atrito, vai ser na semana que vem. Na semana que vem, por quê? Porque eu estou pretendendo isso que eu já falei para vocês. Hoje eu falo um pouco de teoria e na segunda-feira nós vamos ver um pouco de exercícios. Aí repete, na quarta-feira, mais ou menos, porque tem uns feriados aí para atrapalhar, né? E nem sempre a matéria permite isso.
Como que eu vou compartilhar aqui agora, gente? Está cá em cima. Mudou só em relação àquela versão que eu estava com ela. Compartilhar. O que eu vou... Será que é este aqui? É a tela 2. Confere aí, por favor. Vocês estão vendo a minha tela, eu passando o mouse aqui? Estamos. Não, eu não estou, não. Tá não? Eu? Não. Você não Ô, Paulo, você não fixou a imagem do professor, não? Não está aparecendo nada, não. Está aparecendo uma tela preta aqui. IRC. Quem mais não está aparecendo nada? Vamos ver se eu colocando o PowerPoint. Aí, ó, já está o PowerPoint aí. Quem está vendo o PowerPoint, por favor? Tô vendo. Eu também tô Tô vendo vendo. também. Eu vou te enviar o print aqui e colocar aí. Eu no tô negócio. vendo também. Só tem um que não está vendo. Aí também é aquele caso, nem imagino que possa ser. Como é só um, eu acho a possibilidade maior que seja problema lá com ele. Quem é você que está tendo problema? Qual que é o seu nome? É Paulo Vitor. O Paulo. Como é só você que está tendo problema, eu acho que o mais provável é que o problema seja aí com você. Aí também não posso te ajudar. Vou iniciar aqui, eu vou sair, vou entrar e iniciar. sair de novo. Isso, faz isso. Faz isso. Enquanto isso, vamos lendo esse problema. Aí a leitura ele pode estar lá a qualquer momento. Ele já leu, né? Ele já tentou fazer. Um estudante está sentado em uma plataforma a uma distância h acima do solo. Ele lança um grande rojão horizontalmente com uma velocidade v. Uma velocidade inicial v horizontal, no sentido horizontal. Entretanto, um vento que sopra paralelo ao solo dá ao artefato uma aceleração horizontal constante com módulo A. Isso faz com que o artefato caia no chão diretamente sobre o estudante. Então, ele mandou esse rojão para a direita, para a minha direita, tinha um vento para a esquerda, então o movimento desse rojão foi tal que ele vai e volta, e cai exatamente debaixo dos pés dele. Ou seja, ele determina a altura H em termos de V, A e G. Despreza o efeito da resistência do ar sobre o movimento vertical. E aí, será que o colega lá já voltou? Mas então é um movimento de projétil? É um movimento de projétil com resistência do ar. Então, diferente dos problemas que nós já fizemos até agora, diferente da grande maioria dos problemas de movimento de projétil, este aí tem uma resistência do ar. Tem um vento, né, perpendicular à aceleração da gravidade G, ou seja, na horizontal, que dá toda uma particularidade, né, no problema. Já vamos começar? Mas então, vamos lá. Depois ele tem gravado, ele pode ver a gravação. Então é isso. Um rojão, vamos dizer, um projétil qualquer, um objeto qualquer, que é lançado horizontalmente com uma velocidade v, um determinado v0. Aí o movimento dele é tal que ele vai cair exatamente embaixo de onde ele foi lançado. Esse cara aqui está numa plataforma, né? O cara que lançou esse rojão. Ele vai cair exatamente abaixo dos pés do cara a uma distância h. Então, vejam vocês, este é um movimento bidimensional, né? Bidimensional. Podemos colocar o eixo Y aqui, ó, na vertical, apontando para baixo, por que não?
sentido positivo para baixo, podemos. Se quiser, podemos colocar sentido positivo para cima também. Depois vocês vão ver a diferença que vai colocar para baixo. Melhora um pouquinho a coisa, fica mais gostoso de mexer. Não vai ter alguns sinais menos aí. E na horizontal, colocarmos o eixo Y. Então, vocês vejam, nós temos a gravidade G, que ela atua simplesmente apenas no eixo X. E sopra um vento aí na horizontal, contrário à velocidade inicial, que, vamos dizer, está na direção do eixo X. É um movimento bidimensional, então, voltando aqui, é um movimento bidimensional nos dois lados com aceleração constante. Ok? As duas direções, né, nos dois lados, nas duas direções com aceleração constante. No movimento vertical, nós podemos escrever que H é igual a meio de GT2. Repetindo aquela equação que eu acho que eu mais tenho falado aqui, né? X é igual a x0 mais v0t mais meio de AT2. X menos x0 é o H. O V0, velocidade inicial horizontal, é zero. Ou seja, a velocidade inicial está inteiramente horizontal, está inteiramente na direção do eixo X. Então, nós podemos escrever que H é igual a meio de GT2. Então, vejam vocês, ele vai e volta. Ele vai e volta. Como a aceleração é a mesma, é constante, tanto na subida como na descida, então nós sabemos que quando ele voltar logo aqui nessa mesma direção, em x igual a zero, nesse mesmo valor de x, né? Nesse mesmo componente do deslocamento na direção x, quando ele voltar nesse ΔX igual a zero, ele vai estar com uma velocidade também de módulo V, porém uma velocidade no sentido oposto da que foi lançado. Então, se nós chamamos positivo para cá, então uma velocidade negativa menos V. Aí, então, nós podemos escrever menos V, velocidade final, é igual a V, velocidade inicial, menos porque sentido positivo nós estamos considerando como sentido positivo para V, então A é negativo, menos AT. Ou seja, essas duas equações vão nos ajudar desta última aqui, V eu conheço, A eu conheço, né? Então eu obtenho o valor de T. Julgando nesta primeira, eu obtenho, então, o que ele pede, que é justamente a altura H. Determina a altura H em termos de V, A e G. Despreza o efeito da resistência do ar sobre o movimento vertical. Tem apenas resistência de acordo com o movimento horizontal, que é A. É um probleminha beleza, né? Não é simples. Não é difícil. Oi? Não entendi direito. Por favor, repete. Oi, alguém falou alguma coisa? Confirme para mim que está tudo bem ou tem algum problema, por favor. Se ninguém fala nada, é porque tem algum problema. Não, professor, eu acho que alguém deve ter deixado o microfone aberto, por isso que fez esse barulho. Não, tá. Não, vocês estão me ouvindo, então? Estamos sim. Estamos, está tudo normal. Tá. Ok. Hoje vão me dando feedback. Eu fiquei pensando que poderia ter acontecido o que aconteceu outro dia, né? De eu estar falando e ter caído. Mas vamos lá. Aqui. Bem, mas então entendido aqui como que resolveu esse problema? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém vai perguntar por que essa curva aqui não é assimétrica? Por que essa curva aqui é assimétrica, né? Assimétrica. Ou
Por Ela quê? não tem simetria em relação ao eixo Y. Ninguém vai me perguntar? Por que a curva é assimétrica? Ô, gente, isso aí eu pensei que era uma pergunta que ia aparecer logo. Quem que é capaz de responder para o colega? Isso aí foi um latido? Aqui, ela vai gastar como que eu vou falar? Olha aqui. À medida que ela está indo no sentido positivo do eixo X, ela também vai estar o quê? Aumentando a sua componente vertical da velocidade. Concorda comigo nisso? À medida que o tempo vai passando, ela vai o quê? Ela vai perdendo esse modo de velocidade horizontal, mas vai ganhando verticalmente, vai ganhando velocidade. Ela tem aceleração G, que está dando velocidade para ela. Concorda com isso? Então, seria como, por exemplo, um barco atravessando um rio e o arraste da água ir aumentando. Ou seja, se você olha na direção do eixo X, esse alongamento dela, esse vai e volta na direção do eixo X, você vê que a velocidade com que se dá esse arraste deste corpo na direção vertical, ou seja, justamente a velocidade vertical, ela vai aumentando. Então, quando ele alcança o ponto aqui de maior elongação, né, o maior valor de x, essa velocidade, essa componente vertical da velocidade dele, deste ponto inicial até esse ponto de maior x, essa componente vertical é grande. Depois desse ponto, é pequena, desculpa, essa componente vertical é pequena. Depois desse ponto aqui, essa componente vertical vai crescendo e crescendo cada vez mais, crescendo linearmente com G. Então ele vai andando verticalmente cada vez mais depressa. Aí é o que dá esse achatado aqui. Se não fosse isso, nós teríamos uma parábola. Seria como que um movimento de projétil invertido, né, virado, né, trocado o eixo X com o eixo Y. Mas deu para entender? Eu não sei se eu me embolei na hora de fazer essa explicação. Então, mais ou menos. Mais ou menos? Foi por causa da ação do vento, é isso? Quer ver? Não, olha aqui. Não, pera, são as duas coisas. Ele vai e volta. Aqui, ele vai no sentido do eixo X. Vem até esse X aqui. Ó. A gente colocar o eixo X aqui. Vamos colocar. Como é que eu pego aqui? É aqui. Pegar a caneta. Vamos colocar... Não está riscando. Tá. Vamos colocar aqui o eixo X. Você vê que ao longo do X ele vai até um valor máximo aqui de X, ó, que seria esse X máximo, e volta. Tudo bem? Beleza isso? Agora, ele vai e volta. Ao mesmo tempo que ele vai e volta, ele está acelerado na direção Y. Essa componente vertical da velocidade dele está aumentando com a taxa G. Ele está sendo acelerado na direção Y. Imagina você tem uma esteira rolante, uma esteira grandona, daquela de aeroporto, 10 metros de largura, e você vai nessa esteira até um ponto lá na frente
e depois volta. Vamos dizer, você vai até o meio da esteira e depois volta. Agora, na hora que você está indo para a esteira, o que aconteceu? Alguém lá pegou e foi aumentando a velocidade dessa esteira. Então, veja bem, imagine, se a esteira tivesse com uma velocidade constante, você teria um movimento simétrico nesse seu vai e volta. Olhando por cima, seu movimento de vai e volta seria simétrico em relação a essa distância média, né, que você percorreu para trás. Se a velocidade da esteira fosse constante, você teria uma curva... não, está horrível no desenho. Você teria uma curva mais ou menos assim. Seria simétrica em relação a essa altura média. Se a velocidade da esteira fosse constante. Mas como alguém lá está brincando tal, e está aumentando gradualmente, aumentando com uma taxa G essa velocidade da esteira, o que vai acontecer? Cada vez que você caminha mais, você tem a sua componente da sua velocidade vertical vai aumentando. Está aqui, aqui, está aqui. Quando estiver neste ponto aqui, ó, já está bem maior. Então, é isto que dá essa deformação nessa curva. Melhorou? Melhorou. Eu acho que tá bom, entendeu? Então, tipo assim, não é aceleração constante, é variada, é por isso que deu essa trajetória? Não, a aceleração é constante. A aceleração é constante. Que faz com que a velocidade seja variada. Entendi. À medida que o tempo vai passando, a componente vertical da velocidade vai aumentando, e vai aumentando com G. Daí, então, essa deformação na curva, né? Vamos para frente, próximo problema? Mas esse problema é um probleminha que eu gosto muito dele, acho bem legalzinho. Um homem está sobre um vagão largo e aberto que se desloca com uma determinada velocidade, em relação a uma plataforma, é claro, né? Ele deseja lançar uma bola através de um aro em repouso. Então, um aro em repouso, o aro não está em repouso no vagão. O aro está em repouso na plataforma. A uma altura tanto aí H de sua mão, de tal modo que a bola se mova horizontalmente quando passar pelo aro. Ou seja, ele quer julgar a bola ali pelo aro, mas ele quer mais. Ele quer que quando a bola passar pelo aro, a velocidade dela não tenha componente vertical. Ou seja, o VY dela seja igual a zero, tenha só o Vx. Ele lança a bola com uma velocidade tal aí, ó, em relação a ele próprio. Ou seja, em relação ao vagão. É dada essa velocidade inicial da bola em relação ao vagão. Qual deve ser o componente vertical da velocidade inicial da bola? Quantos segundos após o lançamento da bola ela passará através do aro? A que distância horizontal à frente do aro ele deve lançar a bola? Quando a bola deixa a mão do homem, qual é a direção de sua velocidade relativa em relação ao vagão e em relação ao observador na plataforma, em repouso no solo? Então está aí o desenho que vocês têm, nós temos aí no livro, né? Eu peguei esse desenho, fotografei, e por isso está assim, não está bom uma coisa boa, mas dá para ilustrar o que nós queremos. Está o homem jogando a bola, então nós temos aí, nesse diagrama, esse vetor em vermelho, V0 de B em relação a V, B de bola e V de vagão. Ou seja, a velocidade inicial da bola não é em relação à plataforma, não. É a velocidade inicial da bola em relação ao vagão. Ela tem, evidentemente, uma componente vertical da velocidade e uma componente horizontal da velocidade, que eu estou chamando essa componente vertical da velocidade de V0 da bola em relação ao vagão, né? V0B por V, Y.
o Y indicando a componente vertical. E como nós já falamos, quando ela passa pelo aro, essa componente vertical da velocidade dela, o v, B por V da bola em relação ao vagão Y, componente Y, vai ser 0. Todo mundo entendeu isso aí, né? Falar isso aqui, ó, é simplesmente uma parte do enunciado do problema. Então, ele joga a bola a uma altura h do aro. Bom, gente, da equação de Torricelli, nós estamos usando ela bastante aí, né? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2ax ou 2ad. Nós podemos escrever que velocidade final é 0, ou seja, estamos falando, usando a equação de Torricelli, para a componente vertical do movimento. Então, velocidade final vertical é igual a 0, vai ser igual a velocidade inicial vertical ao quadrado, menos 2gh. H, justamente essa altura, né? Seria o d, que normalmente aparece na equação de Torricelli. O sinal menos é óbvio, né? Nós estamos considerando como positivo o sinal para cima. Se a gente considerasse como positivo para baixo, como nós fizemos há pouco, o que a gente teria? Aqui apareceria um sinal menos e aqui já seria um sinal mais. Perfeito? Ou seja, o g estaria no sentido positivo e a velocidade inicial no sentido negativo do eixo x. H é dado, né? G é conhecido, então, desta forma, nós podemos obter a componente vertical da velocidade da bola em relação ao vagão no momento inicial. É o V0, componente vertical inicial da velocidade da bola em relação ao vagão. Agora, também, falando apenas no movimento vertical, nós podemos usar aquela equação V é igual a V0 mais AT para escrever que 0, mais uma vez falando 0, o que é mesmo esse 0 aqui? É a componente vertical da velocidade da bola quando ela passar pelo aro, ou seja, um tempo t depois do lançamento dela. Então, V final é igual a V inicial, não vou ficar repetindo, né? Componente inicial vertical da velocidade da bola em relação ao vagão, menos G negativo, né? Menos GT. Daí, ora, essa componente da velocidade da bola nós já tínhamos obtido anteriormente. Daí, então, nós obtemos o tempo t. Tempo t vai ser o tempo que a bola vai gastar para chegar lá no alto, ou seja, ter a sua componente vertical da velocidade igual a 0, que é o mesmo tempo que a bola vai gastar para chegar até no aro. Então, t, podemos dizer, é um instante em que a bola vai passar pelo aro. Aqui eu coloquei, simplesmente para chamar a atenção, né? Em vez de usar essa equação, nós podemos usar também aquela H igual a meio de GT2, que vem repetindo o que eu falei há pouco, x igual a x menos 0 t mais meio de GT2. Seria outra forma de fazer. Foi na aula passada que eu fiz um problema usando esta equação aqui, e alguém perguntou, professor, não poderia usar essa outra? Poderia. Como também aqui, para obter esse tempo t, quantos segundos após o lançamento da bola passará pelo ar, poderia usar uma equação ou outra. Professor, por que é 0 o VB em relação ao VY? Como que é? Repete, por favor. Por que é 0 o VB barra VY ali? Por que é 0? No momento que a bola passa pelo aro, ele fala aqui, quer ver? Olha aqui. De tal modo que a bola, olha aqui, ó, se mova horizontalmente quando passar pelo aro. Isso é a mesma coisa que falar o quê?
de tal modo que a bola, quando passar pelo aro, a componente vertical da velocidade dela seja zero. Entendeu? Entendi. E esse V0B em relação a V é justamente isto, a componente vertical da velocidade da bola. No instante T, estou chamando de T, justamente o tempo que a bola vai gastar para atingir a sua altura máxima, ele então é zero, que é aquele instante que está passando pelo aro. Certo? Aí então nós obtemos o valor do tempo T. Vejam vocês, até agora eu trabalhei apenas com o movimento vertical da bola. Não mexi nada com o movimento horizontal da bola. Mas aí ele pergunta se a que distância horizontal à frente do aro ele deve lançar a bola. Agora, então, vai entrar o movimento horizontal. Lembrando, então, ele está jogando a bola com uma velocidade V0, fazendo um ângulo qualquer aí com a horizontal. Então, além de ter uma componente, esse vetor velocidade inicial da bola, além de ter uma componente vertical, tem também uma componente horizontal. Eu estou chamando essa componente horizontal de V0, B em relação a V, bola em relação ao vagão, X. X indicando a componente, né, em direção X. E não esquecer do seguinte, o vagão também tem uma velocidade, que eu estou chamando de VV, velocidade do vagão, em relação à plataforma. Você que está assistindo esse lançamento da bola aí, ora, você vai estar vendo o quê? Não apenas a bola se movimentar horizontalmente em relação ao vagão, mas o vagão não está parado em relação a você. Se o vagão tivesse parado em relação a você, você veria essa velocidade da bola, essa velocidade horizontal da bola, a mesma que o cara que julgou estaria vendo ali do vagão. Mas o vagão não está parado, o vagão está se movimentando com uma velocidade VV. Então, veja você, ele está querendo saber justamente essa distância D. Do ponto em que você jogou a bola até o aro. Ô, gente, D é igual a VT. Eu acho que essa equação todo mundo sabe, ninguém esquece, né? Ou não? Mas D é igual a VT. Ora, então esse D vai ser igual a V total da bola. Concorda com o V total? Que é o V da bola em relação ao vagão, mais o V do vagão em relação a você. Ou seja, o V com que você vê a bola se mover horizontalmente. Isso aí multiplicado pelo tempo T, que é justamente o tempo que a bola vai gastar para chegar no ponto mais alto. T, que foi o que nós obtivemos, né, anteriormente. Onde aí, lembrando, eu vou ler, V0, B sobre V ao quadrado, esse vetor aqui, né, é igual a V0, B sobre VY ao quadrado, que é este aqui, mais V0, B sobre Vx ao quadrado, que é este aqui. Ou seja, Pitágoras, né? Isso aqui é um triângulo retângulo. Hipotenusa ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos. Então, nós temos o V, B sobre Vy, temos o V, B sobre V, então nós obtemos o B, tudo zero, né, inicial, B sobre Vx. Julgando aqui, nós obtemos o valor da distância dele. Tudo bem? Aí vem no item D. Quando a bola deixa a mão do homem, qual é a direção da sua velocidade relativa em relação ao vagão e em relação ao observador em repouso no solo? Então, quer saber o seguinte, vamos dizer, o ângulo que esse vetor velocidade inicial da bola vai fazer com horizontal, visto pelo cara que está lá no vagão lançando a bola e visto por você que está aqui na plataforma observando o cara jogar.
Vocês acham que esse ângulo é o mesmo? Ora, pelo que nós já falamos aqui, problema de velocidade relativa, né? A velocidade com que você vai ver a bola se mover horizontalmente vai ser maior do que a velocidade que o cara lá do vagão vai ver a bola se mover horizontalmente. Agora, já a velocidade que você vai ver a bola se mover verticalmente vai ser igual à velocidade com que o cara que está jogando a bola vai ver a bola se mover verticalmente. Então, é de se esperar que você vai ver a bola sendo lançada a um ângulo, um determinado ângulo em relação à horizontal, menor do que o cara que está lançando a bola vai ver. Lá, ó, relativo ao vagão, ou seja, para o cara que está lançando a bola, vê se vocês concordam comigo. Nós vamos ter a hipotenusa desse triângulo retângulo, né, considerando aqui um triângulo retângulo, o V0B sobre V. E os catetos aí que eu estou chamando V0B sobre Vx e V0B sobre Vy. Aqui também seria o V0B sobre Vy. Lembram daquela expressão? Tangente de alfa é igual ao que mesmo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui nós podemos calcular esse ângulo alfa simplesmente obtendo, ou seja, alfa seria arco cuja tangente é V0B sobre Vy dividido por V0B sobre Vx. Obtemos assim o valor de alfa. Repetindo, alfa, o que é mesmo? É a inclinação com que o cara que está lá no vagão vai ver ele julgar a bola inicialmente, vai ver ele próprio julgar a bola inicialmente. Agora, você que está na plataforma, ora, a velocidade, vou repetir o que eu já falei, né? A componente vertical da velocidade da bola, que você vai ver, que está na plataforma vai ver, é a mesma que o cara que está no vagão vai ver. Mas como o vagão está se deslocando para a direita com uma determinada velocidade VV, a componente horizontal da velocidade da bola, que você vai ver, a componente inicial, vai ser o quê? Vai ser aquela que o cara vai ver, mais o VV. O que leva a tangente de beta, cateto oposto, está aqui o cateto oposto, é esse mesmo V0B sobre Vy, dividido por cateto adjacente. Cateto adjacente agora mudou. É o V0B sobre Vx mais o VV, a velocidade do vagão. E aí? Alguma dúvida? Ou vamos para a mecânica? Vamos para a mecânica, então. É isso aí que nós já falamos, né? Meu nome, Renato Lascaras, o livro-texto é o Mecânica, do Sears e Zemanski, Young e Friedman. Nossa avaliação, vocês vão fazer 20 testes valendo 3 pontos, ou de repente pode ter um ou outro que vale o dobro, aí o número de testes vai ser menor, tal. E uma prova valendo 40 pontos. Hoje, então, nós vamos por... Oi. Licença, desculpa. Eu não sei se... Eu queria sugerir uma coisa para o pessoal concordar. Mas eu li no site da... Eu estou te ouvindo todo picado. Vai, repete, por favor. Alô? Oi. Melhorou agora? Melhorou bem. Eu li no site da disciplina que a distribuição de pontos, principalmente das provas, fica a cargo do professor. A forma como vai ser distribuído. Eu não sei se o pessoal em geral concordaria com isso, mas não seria possível dividir em 2 provas, não? Em vez de
prova com a matéria toda? Não. Sabe por que não? Isso foi uma decisão de reunião que nós fizemos antes do início dessa parte, né, de aulas online. Foi uma decisão lá do grupo, então não vou contra essa decisão. É claro que o professor tem liberdade para fazer o que quer, né? Mas eu acho legal, principalmente porque nós estamos fazendo um grande aprendizado. Nós, que eu estou falando aqui nesse caso, nós professores. Então, todo mundo trabalhando num conjunto, fica mais fácil a gente percebendo as coisas, no final poder fazer uma avaliação melhor. Percebe? Sim, eu entendi. Muito Então, obrigado. Por isso. Mas eu acho que não está ruim assim, não. Eu acho que não está ruim dessa forma, não. É claro que quanto mais prova a gente tiver, quanto mais prova a gente tivesse, melhor. Mas vejam vocês estão tendo 60 pontos em testes de 3 pontos. Essa outra, talvez para melhorar a coisa, talvez eu não mudaria mais do que, por exemplo, do que 30. Dar menos do que 30 nessa prova final, eu acho que não seria legal. Eu tinha imaginado algo de tipo 2 provas de 20, mas eu não sei se seria viável. Não é por causa disso que eu te falei. Até mesmo o sistema já está setado para isso. Vocês sabem que vocês estão sendo avaliados pelo sistema, né? Eu fico sabendo só o resultado, eu não vejo as provas individuais de vocês. Tem apenas o resultado. Mas vamos lá. Leis de Newton, capítulo 4. Lembrando aí inicialmente quais são as leis de Newton. Se a resultante das forças que agem em corpo for igual a zero, esse corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tem várias formas de falar, mas essa é uma forma que eu acho muito boa. Se a resultante das forças que agem sobre um corpo for igual a zero, ou seja, se não tem nenhuma força agindo sobre um corpo, se todas as forças somadas der uma resultante zero, se esse corpo estiver parado, ele continua parado. Se ele estiver se movimentando, ele vai continuar se movimentando com velocidade constante, ou seja, sempre ao longo de uma determinada reta. Sempre ao longo de uma determinada reta com velocidade constante. É o tal do movimento retilíneo uniforme. Essa é a primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton é a famosa F é igual a ma. Força que age sobre um determinado corpo vai poder ser escrito como produto da massa do corpo pela aceleração do corpo. Aí já adiantando algumas coisas, né? Não apenas apresentando as leis de Newton, mas já adiantando alguma coisa. Dessas 3 grandezas, força e aceleração são grandezas vetoriais, massa não. Isso aí de cara já nos permite ver que o vetor força vai ter sempre a mesma direção e o sentido do vetor aceleração. Mas tem um sinão ali entre eles, né, uma coisa ali entre eles, que determina a relação entre o F e o A. Essa coisa ali entre eles, determina essa relação aí, vai ser o que nós chamamos de massa. Ou seja, por uma determinada força, por um determinado F, essa aceleração, ou seja, a mudança da velocidade do corpo, pode ser maior ou menor, tal, dependendo justamente dessa coisa aí que nós chamamos de M. Ou, em outras palavras, quanto maior for esse M, mais difícil vai ser a gente alterar o movimento do corpo. Vocês concordam comigo? Quanto maior for M, a gente vai precisar de forças cada vez maiores, né? Vai aumentando o M, vai também precisar de forças cada vez maior para uma mesma aceleração. Então, vamos voltar a falar sobre isso. E terceira lei de Newton, se um corpo A exerce uma força B em um corpo B, o corpo B exerce uma força de mesmo modo, mesma direção, porém sentido oposto em A. Ou seja, se A exerce uma força vetor F em B, o corpo B exerce em A uma força vetor F, sentido oposto, né? Ou seja, um vetor
Mesma direção, mesmo modo, mas sentido oposto ao de F. Como eu já falei, a lei da inércia, a lei da força e a lei chamada de ação e reação. Gente, antes de mais nada, o que é força? O que é força? Se vocês procurarem no dicionário, vocês vão ver isso lá. Força, substantivo feminino. Física, na física. Agente físico capaz de alterar o estado de movimento de um corpo material. Símbolo, F minúsculo ou F maiúsculo. Está lá no dicionário, não sei se Aurélio. Então. 2, qualidade do que é forte. Se o cara é forte, o cara tem força. Robustez, vigor físico. Então, em física, força, podemos dizer, é um agente capaz de alterar o estado de movimento de um corpo material. Tá legal quando ele diz assim, é capaz, né, capaz de alterar. Poderíamos mudar um pouco, falar, é um agente físico, é aquela coisa que muda o estado de movimento de um determinado corpo ou tende a mudar. Tende a mudar porque aí vai depender de várias coisas, né, ao mesmo tempo. Força é uma grandeza vetorial. Então é importante vocês terem essa noção. Por exemplo, essa grande diferença entre força e massa. Massa é uma grandeza escalar, força é uma grandeza vetorial. O que isso quer dizer? Vamos supor que vocês têm aí um determinado corpo aí e vocês executem uma força F1, vetor F1 sobre este corpo. E sobre o outro corpo idêntico a este, vocês vão exercer uma força F2. Então, aí os vetores F1 e F2. Duas forças de mesmo módulo, mas de direções diferentes. Ou seja, módulo de F1 é igual a módulo de F2, mas F1, o vetor F1, é diferente do vetor F2. Então, isso vai fazer o quê? Isso vai dar ao corpo um mesmo caráter, uma mesma cinemática? Não. Neste caso aqui, o corpo vai se mover horizontalmente, neste aqui vai se mover verticalmente. Ou seja, a alteração do estado do movimento do corpo vai ser diferente se você aplicar uma força num sentido ou numa direção, ou se aplicar uma força de módulo igual, mas numa direção, em outra direção qualquer. Além disso, vamos supor sobre um determinado corpo, em vez de aplicar uma força, você aplica duas forças. Você aplica uma força F2 e também uma força F3. Ora, isso aí seria o equivalente a você aplicar sobre o corpo uma força R resultante. O que vai acontecer com o corpo, se você aplicar F2 e F3, vai ser a mesma coisa se você aplicasse uma força como esse R resultante ou R total, sendo justamente a soma vetorial dos dois vetores força aplicada. Força resultante é dada, né, por uma soma vetorial dos vetores força. Além disso, daqui a pouquinho nós já vamos estar vendo a terceira lei de Newton, é importante lembrar que força sempre aparece aos pares. Força sempre aparece aos pares. Quer ver uma força? É muito comum vocês confundirem que não aparece aos pares, portanto, não é uma força real. Quer ver, não? Quem é capaz de me dar um exemplo disso? Que força, uma força muito comum aí no nosso dia a dia, muita gente fala dessa força como sendo força real, mas procura. Qual que é a reação a essa força? Não existe. Quem é capaz de me dar esse exemplo? Ninguém. Quando vocês estão num carro e o carro faz uma curva para a esquerda, não aparece uma força, entre aspas, puxando vocês para fora ali? É o que muita gente chama de centrífuga, força centrífuga.
Ora, força centrífuga, se é ação, cadê a reação à força centrífuga? Não existe. Ora, força centrífuga não é uma força real, é uma força fictícia. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse quê de força fictícia. Ou seja, nós usamos essas forças fictícias para aplicarmos as leis de Newton em referenciais que, em princípio, não deveríamos aplicar as leis de Newton. Mas já nós vamos falar sobre isso. Mas outra coisa importante para se falar de forças, outra coisa importante para se saber sobre força, é que na natureza existem apenas 4 tipos de forças. São 4 as forças fundamentais da natureza. A força gravitacional, a eletromagnética, a nuclear forte e a nuclear fraca. Até não tem muito tempo, o pessoal, em vez de falar apenas eletromagnética, falava em força elétrica e força magnética. Hoje nós sabemos que ela é uma força só, dependendo do referencial, né? Dependendo de determinadas circunstâncias. É a mesma força. Então, toda e qualquer força da natureza, ou é gravitacional, ou é eletromagnética, nuclear forte. É uma força nuclear, falando em termos de átomo, né? Por exemplo, no átomo, você tem lá no núcleo dele várias partículas de cargas positivas, cargas que se repelem. Por que essas partículas vão cada uma para um lado? Então, podemos pensar que porque tem uma força que vai e mantém essas partículas juntas ali em estado. Essa força nuclear fraca foi necessária, nós entendemos a existência dessa força nuclear fraca e foi necessário lançarmos essa teoria da força nuclear fraca para explicarmos determinados decaimentos de partículas. Bem, aí alguém poderia falar, eu já falei, né, já adiantei, mas professor, força centrípeta. Força centrípeta, o que é? É uma força gravitacional, eletromagnética? Que força centrípeta é essa? Ora, força centrípeta é uma força que, quando uma partícula estiver descrevendo um movimento circular, vai ser aquela força radial, aquela força puxando a partícula para dentro. Ela pode ser gravitacional, por exemplo. Ora, a força centrípeta da Lua, nesse movimento em torno da Terra, ou da Terra, nesse movimento em relação ao Sol, essas forças centrípetas são forças gravitacionais. São forças gravitacionais. Agora, vamos supor, um elétron está dando volta lá em torno de um próton. Ora, tem uma força centrípeta, né? Sempre puxando o elétron ali para o próton. Essa força é uma força eletromagnética. Então, força centrípeta não é um dos tipos das forças fundamentais da natureza. É uma força que no movimento circular está apontando para o centro. Daí o termo centrípeta. Professor, força de contato. Oi. Se um carro estiver rodando em círculos, ele vai ter essa força centrípeta? Vai ter essa força centrípeta. Mas por que quando a pessoa está dentro dele, ela é tipo jogada para o outro lado? Então tá, vamos lá. Vou te responder muita coisa aqui. Ó, primeira coisa, tem a força centrípeta? Tem a força centrípeta? Claro que tem. Se não tivesse a força centrípeta, o carro iria seguir em linha reta. E o carro, você concorda que ele vai ter uma aceleração para o centro, se está descrevendo o movimento circular? Sim. Ora, se ele tem uma aceleração por centro, como nós já vimos, F igual a ma, se ele tem uma aceleração por centro, tem uma força também para o centro. Essa força, no caso do carro, vai ser força de atrito, que nós vamos falar aqui, mas nós vamos ver mais na semana que vem. Vai ser, mas essa força centrípeta, no caso do carro, vai corresponder à força de atrito do chão sobre os pneus. O carro, o pneu empurra o chão para fora e o chão empurra o carro, empurra o pneu para dentro.
Quando, por exemplo, tem umas pedrinhas ali no asfalto e você passa fazendo uma curva, essas pedrinhas são jogadas para fora. É o carro que está empurrando aqui o chão para fora. E o chão empurrando o carro para dentro. Então, vai ser essa força centrípeta. Essa força centrípeta é uma força de atrito, né, do chão sobre os pneus do carro. Agora, você está lá no carro e tal, quando o carro entra rapidamente para a esquerda, parece que tem uma coisa te puxando para a direita, não é? Não é isso? Até que você encosta, vamos dizer, exagerando, seu ombro encosta aqui na porta do carro, e aí, então, pronto, você para de se movimentar para a direita. Ora, aí você vai estar fazendo, enquanto seu ombro está ali encostado na porta do carro, você vai estar fazendo um movimento circular junto com o carro. Então, você também tem uma aceleração centrípeta, uma aceleração para dentro. Então, tem uma força centrípeta sobre você. Essa força vai ser justamente essa força aqui da porta te empurrando para dentro. Ou também do banco, né? Sobre você, te puxando para dentro. Entendi. Mas aí, veja você o seguinte: antes de você ter essa força te puxando para dentro, você vai continuar seguindo em linha reta. O carro entrou na curva, você vai seguindo em linha reta, justamente porque ainda não tem uma força centrípeta sobre você. Aí você vai em linha reta, quer dizer o quê? Você está indo para o lado de fora da curva. Dá para visualizar isso, esse lado de fora da curva? Dá sim. Até o ponto, então, que você encosta aqui no que passa a ter a força centrípeta. Mas o que importa? Essa força centrípeta pode ser uma força gravitacional, uma força eletromagnética, pode ser uma força de atrito, daqui a pouco nós vamos ver força de atrito, gravitacional, eletromagnética, nuclear forte, o que é isso? Pode ser uma força de contato, daqui a pouco nós vamos ver. Já vamos ver, força de contato. Força de contato. O que é isso, força de contato? Quando vocês pegam na mão de alguém, agora não está bom pegar, não, né? Devido a esse negócio do coronavírus. Mas, vamos dizer, quando você faz carinho no rosto de alguém, ou quando você bate assim numa mesa, vou falar esse exemplo, quando eu bato aqui na mesa. Gente, existe contato desta massa da minha mão, dessa matéria da minha mão, com esta matéria aqui da mesa? Existe contato? Existe. Quando vocês estão lá namorando, faz um carinho na namorada de vocês têm a doce ilusão que alguma coisa de vocês está encostando no rosto da namorada de vocês? Pura ilusão. Pura ilusão. O que nós temos é o seguinte: são cargas elétricas, ou seja, nós temos um campo eletromagnético aqui, nessa região do espaço, um campo eletromagnético que cai para zero rapidamente, à medida que eu vou saindo dessa superfície aqui, rapidamente mesmo. Tá? E, mesma coisa, uma estrutura também que dá a essa mesa, a essa região do espaço, um determinado campo eletromagnético. De tal modo, quando eu vou aproximando os dois, chega um momento que começa a haver uma interação entre eles. Então, força de contato seria, no fundo, uma força eletromagnética. São esses campos elétricos e magnéticos, elétricos principalmente, que impedem de aquela história, né? Dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. Força de contato é nada mais, nada menos do que isso. Uma força eletromagnética. Se eu ampliar toda a vida isso aqui na minha mão, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver um tanto de partículas carregadas que criam um campo eletromagnético nessa região do espaço. Esse campo vai interagir com outros campos que, porventura, a gente aproxima.
Força normal. Então, o mouse aqui está sobre a mesa. Existe uma força normal, uma força, por exemplo, da mesa, empurrando o mouse para cima. Uma força da mesa anulando o peso do mouse. Essa força é como uma força de contato, né? Eletromagnética. Força de atrito é também como uma força de contato. Só que vejam vocês, em geral, uma força entre duas superfícies, esta força vai ter uma componente perpendicular à superfície e uma componente paralela. A componente perpendicular é o que nós chamamos de normal. E a força de atrito é a componente paralela. Força de tensão, uma corda que você amarra num determinado corpo e puxa. Ora, é também uma força eletromagnética. Ou seja, você está tentando alterar esses campos eletromagnéticos, essa estrutura eletromagnética, né, naquele volume do espaço correspondente à corda. Então, você altera um pouquinho aqui, o outro puxa, você está puxando o corpo lá na frente. Força de empuxo, mesma coisa, uma força eletromagnética. Ou seja, eu jogo um objeto qualquer na água. Ele vai ter sobre ele uma força da água empurrando ele para cima. É uma força eletromagnética, né? Só que agora não é mais entre duas superfícies sólidas. Mas isso não muda nada, é uma força eletromagnética. Força-peso. Essa aí é a força gravitacional. E exemplos de força nuclear forte e nuclear fraca são exemplos de laboratório, né? Como já falei, decaimento de algumas partículas. Este exemplo que eu dei, né? Como que um núcleo de um átomo se sustenta, já que você tem partículas carregadas positivamente num espaço ínfimo. Era para ter uma grande força, tem uma grande força eletromagnética expulsando essas partículas, jogando essas partículas para fora, que é contrabalançada por essa força que nós chamamos de nuclear forte. Mas, gente, primeira lei de Newton. Se a resultante das forças que agem um corpo for igual a zero, esse corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. É isso aí, né? Alguém tem alguma dúvida sobre o enunciado da primeira lei de Newton? Se a resultante das forças que agem um corpo for igual a zero, esse corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Será, gente? Será que isso está certo? Não tem nenhuma força agindo sobre um determinado corpo. Ele está lá parado. Ele não pode começar a se mover, não? Será que esse blá 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 aí, se a resultante das forças que agem em um determinado corpo for igual a zero, será que esse corpo permanece em repouso em movimento retilíneo uniforme? O que vocês acham? Se não me engano, no primeiro dia... Oi, quem que estava falando? Não, falei que acho que sim. Você acha que isso é verdade? Qual que é seu nome? Alisson. Alisson. Ô, Alisson, eu vou falar o que, se não me engano, eu falei na primeira aula, primeira ou na segunda aula. Assim que terminasse a pandemia, antes não, porque andar de ônibus com essa pandemia é fria. Mas assim que terminasse a pandemia, você pega um ônibus... Tem um movimento relativo, verdade, esqueci dele. Você pega aí o 5102, fica lá, com seu nariz a um palmo daquele ferro que está aqui, tá? Cruza os braços, você vai ficar numa posição, numa situação em que a força resultante sobre você é zero. Ou seja, peso te puxa para baixo, a normal te empurra para cima. Então você está em equilíbrio, força zero. Mas, de repente, você pode sentir que você quebrou o nariz. Ora, não é sempre que a resultante das forças que age um corpo sendo zero, esse corpo vai se manter em movimento retilíneo ou em repouso. Não é sempre que isso acontece, não. Vai depender do tipo de referencial. Ora, gente, importantíssimo vocês verem o seguinte: o que a primeira lei de Newton está nos falando na realidade
é que na natureza existem dois tipos de referenciais. Pelo menos dois tipos de referenciais. Num primeiro momento, nós vamos dividir os referenciais da natureza em duas estantes, em duas categorias. Um tipo de referencial é aquele em que esse blá, blá, blá acontece. É aquele em que, se a resultante das forças que há sobre o corpo é zero, se o corpo está parado, vai continuar parado, se está em movimento, vai ter um movimento retilíneo uniforme. E outro tipo de referencial é aquele tipo de referencial em que isso não acontece. Ou seja, isso não acontece. O movimento do corpo pode acontecer independente da ação de uma força sobre aquele corpo. Primeiro tipo de referencial, nós chamamos de referenciais inerciais. Porque, veja você, isso aqui está falando de inércia, né? A tendência do corpo, se não tem força agindo, se não tem algo para desfazer isso, então o corpo vai manter o seu estado de movimento. É uma inércia. Então, o primeiro tipo de referencial são os chamados referenciais inerciais. E o segundo tipo, aquele em que esse blá, blá, blá não se verifica, são chamados referenciais não inerciais. Gente, o Newton, ele teve que escrever isso para poder ter escrito a segunda lei, F igual a ma. F igual a ma, Alisson, é válido lá no referencial do 5102, do ônibus? Claro que não, né? Depende do referencial. Depende do referencial. Ou seja, o F igual a ma só vale para os referenciais chamados inerciais. Aqueles referenciais nós podemos dizer são definidos, são especificados pela primeira lei de Newton. Os referenciais em que, se a resultante das forças que há sobre o corpo for igual a zero, o corpo, naquele referencial, permanece em repouso em um movimento retilíneo uniforme. Então, aí vem a segunda lei, F igual a ma, válida nos referenciais especificados pela primeira lei. Válida nos referenciais que nós chamamos de inerciais. O que eu já falei há pouco, repetindo, né? Força é uma grandeza vetorial, né? Nós conversamos sobre isso há pouco. Segundo a segunda lei de Newton, força vai gerar num corpo de massa m uma aceleração de mesma direção, mesmo sentido da força, e de módulo que vai depender tanto do modo da força como de características desse corpo, como de propriedades deste corpo. Mais especificamente, ou especificamente, de uma propriedade que nós vamos chamar de massa. E daqui a pouco nós falamos sobre a massa. Então, imagine aí, está aí um determinado corpo de massa M. Nós exercemos uma força F sobre esse corpo. Força é vetor, uma força vetor F sobre este corpo. Ele vai adquirir uma determinada aceleração A, na mesma direção e no mesmo sentido da força F. Se nós aplicamos uma outra força sobre aquele corpo, numa outra direção, num outro sentido, ora, ele vai adquirir uma aceleração A na mesma direção, no mesmo sentido da força aplicada naquele momento. Alguém poderia falar, professor, o vetor aceleração é sempre menor do que o vetor força, como você colocou aí? Não, isso aí depende da massa, depende da escala que você está usando, né? O que importa graficamente aqui, né, é o quê? Vetor F e vetor A tem sempre a mesma direção. Se eu colocasse o A maior do que o F e tal, não teria problema. Ou igual também não teria problema. Depende, como já falei, do M e um fator de escala aqui no seu desenho. Força resultante de aceleração sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido. Gente, não sei, até que eu sei por quê, mas é muito comum as pessoas relacionarem a direção da força, não a aceleração, mas a velocidade do corpo. Estou chamando a atenção aí. Força resultante de velocidade não necessariamente tem a mesma direção e sentido. Por exemplo, no movimento circular que nós estávamos falando há pouco, né? São inclusive ortogonais, perpendiculares uma à outra. O que eu falei, que eu até acho que eu entendo, né?
essa confusão que normalmente se faz sobre força, que é a mesma direção e o sentido da velocidade, é que a pessoa pensa a partir de uma situação bem particular, que é o corpo inicialmente em repouso. Aí, se o corpo está inicialmente em repouso, você faz uma força sobre ele, ele vai adquirir uma velocidade na mesma direção, no mesmo sentido da força que você vai aplicar. Mas só nesse caso. Em qualquer outro caso, você fora desse caso particular, no corpo inicialmente em repouso, você pode ter qualquer orientação entre a força e a velocidade, entre os vetores força e velocidade. Professor, você pode voltar um pouco a explicação, por favor? Onde Pera, você fala Só você repetir essa parte que fala que a força resultante e a velocidade não tem a mesma direção e sentido. O exemplo que você falou? Esse exemplo que eu falei, ou seja, é um exemplo que eu acredito que leva as pessoas ao erro de pensar que a força e a velocidade têm o mesmo sentido. É isso? O exemplo é quando um corpo está em repouso e você, a partir do corpo em repouso, você faz uma força naquele corpo, uma força aérea. Ora, aí o corpo vai passar a se mover na mesma direção, no mesmo sentido da força. Ou seja, o corpo vai ganhar uma velocidade na mesma direção, no mesmo sentido da força. Então, para este caso particular, da velocidade inicial ser igual a zero, então, aí sim, você faz uma força e daqui a pouquinho o corpo vai ter a mesma direção, no mesmo sentido daquela força. Só. Porque, no caso geral, um corpo tem uma determinada velocidade aí, você pode fazer uma força perpendicular a este corpo, que vai alterar apenas o que? A direção do vetor velocidade. Mas essa força não está na mesma direção do vetor F. Exemplo que eu dei é o quê? A força centrípeta, né? O movimento do corpo é circular, a força agindo sobre ele está sempre na direção perpendicular à força, à velocidade em cada ponto. É a força centrípeta apontando para dentro. A velocidade sempre tangencial e a força apontando para o centro. Tá legal? Tá legal, obrigada. Mas qual que é seu nome? Débora. Ô, Débora, aí então deixa eu brincar um pouquinho com você. Me diz para mim o que é massa. Eu acho, Débora, que você pensa que massa é macarrão, é? Mais ou menos. Ah, sabia que você pensava que massa é macarrão. Ou você é cruzeirense. Não. Você... Ah, não é? Mas não. Você pensa não, mas isso... torcida do Cruzeiro? Ou não? Ou... Massa em Minas só tem uma. Massa é uma coisa jóia. Jóia. Isso tudo é massa, né? No nosso dia a dia, tudo isso é massa. Agora, o que é massa fisicamente? Massa é uma propriedade física que os corpos e as partículas vão ter. Ou seja, um elétron tem essa propriedade. Uma bola tem essa propriedade. Eu tenho essa propriedade. É uma propriedade física que os corpos e as partículas têm. O conceito de massa está sujeito à forma como nós medimos essa massa, ou como nós determinamos essa massa. Isso faz com que nós tenhamos dois conceitos completamente diferentes para a massa, mas que, no fundo, resultam na mesma coisa. Ou seja, os experimentos todos mostram que, na prática, funciona da mesma coisa. Um desses conceitos, uma dessas definições, é o que nós chamamos de inércia. Esse conceito mede a resistência daquele corpo à aceleração. A aceleração que vai surgir, né, então, a partir da aplicação de uma força. Então, um desses conceitos é o que nós chamamos de inércia. E o outro é o que nós chamamos de gravitacional. A massa dos corpos, ela também determina a intensidade da força de atração que vai haver entre esses corpos pelo simples fato deles terem massa. É a chamada força gravitacional, né? Massa sempre atrai massa. Massa inercial, vamos entender bem massa inercial, porque é importantíssimo. Esse conceito é importantíssimo. Massa inercial
é o que nós podemos dizer uma medida da inércia de translação do corpo. Uma medida da inércia de translação do corpo. Uma medida da tendência, podemos dizer, que o corpo tem no que diz respeito a seu movimento de translação. Eu estou falando aí, chamando a atenção ao movimento de translação, porque lá na frente nós vamos ver alguma coisa correspondente à massa para a rotação, que é o tal do momento de inércia. Mas, então, medida da inércia de translação do corpo é uma medida da tendência, né, que o corpo tem de manter o seu movimento de translação. Se está com uma velocidade v para lá, continuar a manter nessa velocidade v para lá. Ou, em outras palavras, é o que nós podemos falar de dificuldade de alterarmos o movimento de translação de um corpo. Esta propriedade, que quanto maior for em um corpo, mais difícil fica você alterar o movimento ali de translação do corpo, é o que nós chamamos de massa. Bom, gente, é aquela história. Vamos dizer, eu estou aqui, ó, vem aqui um pernilongo, vem voando, eu ponho a mão aqui, ele bate e para. Beleza? Ele vem com uma determinada velocidade v. Eu coloco a mão, ele bate e para. Mal eu sinto uma cosquinha aqui, coloquei a mão, ele bateu, parou. Agora imagine, mesma coisa, vem com a mesma velocidade desse mosquitinho, eu coloco a mão, mas é uma composição férrea. Um trem de ferro aí com 80 vagões. Eu coloco a mão, não vou alterar nada o movimento desse trem. O que o trem e o mosquitinho têm de diferente para um ser fácil alterar o movimento dele, outro ser difícil? Alguém pode falar tamanho? Não é uma questão de tamanho. Em princípio, a gente poderia, com a matéria ali daquele mosquitinho, a gente construir a casca, vamos dizer, daquele trem. Ou fazer um negócio compridão. Então, não é tamanho. Mesma coisa, eu poderia fazer o experimento com uma bolinha de ferro e uma bolinha de isopor. Uma com velocidade v, a outra com a mesma velocidade v. Então, não é tamanho. O que o mosquitinho e o trem de ferro têm de diferente que fica muito mais difícil alterar o movimento do trem de ferro do que do mosquitinho? Ora, esse negócio aí que ele tem de diferente é justamente o que nós estamos chamando de massa. Essa propriedade que os corpos têm, as partículas têm, de manter o seu movimento de translação, é justamente o que nós estamos chamando de massa. Já o conceito de massa gravitacional, ora, massa é responsável pela atração gravitacional entre dois corpos. Quanto maior a massa de um determinado corpo, mais ele vai atrair um outro corpo que tem massa. Quanto maior for essa propriedade que esse corpo tem e aquele outro tem, maior vai ser a atração entre eles. É o conceito aí de massa gravitacional. Terceira lei de Newton. Se um corpo A exerce uma força B em um corpo B, o corpo B exerce uma força de mesmo modo, mesma direção, porém sentido oposto em A. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, corpo A, essa bola azul, corpo B, essa bola cinza. Se o corpo A exerce sobre o corpo B uma força F, o corpo B vai exercer sobre o corpo A uma força menos F. Mesma direção, porém sentido, mesmo modo, mesma direção, porém sentido oposto. Se eu estou aí empurrando um determinado carro, eu estou exercendo sobre o carro uma força F. Ora, o carro vai estar exercendo sobre mim uma força menos F. É aquela história, se eu estou, por exemplo, de patins aí, eu dou empurrão no carro, patins quer dizer que não vai ter a força de atrito para me segurar. Estou de patins sem, ou então estou numa pista de gelo e dou empurrão no carro, eu vou me movimentar para trás. Se eu empurro o carro com uma força F, o carro vai me empurrar no sentido oposto, com uma força de mesmo modo, mesma direção, porém sentido oposto. Como chama isso aí? Cabo de guerra. Se eu executo um cabo de guerra aí com uma determinada pessoa, se o menino verde puxa, os meninos de blusa verde, puxa o menino de blusa azul,
com uma força F, uma força aí para a esquerda, ora, o menino azul vai puxar o menino verde com uma força, mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto. Uma força menos F, apontada aí para a direita. Aí de cara eu já chamo a atenção, estranho, né? Mas então quem que ganha um cabo de guerra? Se essa força aí sempre é a mesma, e sempre é a mesma, né? São forças de ação e reação. Quem que ganha o cabo de guerra? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas então, forças sempre aparecem aos pares, que nós chamamos de ação e reação. E vejam vocês que atuam sobre corpos diferentes. É do corpo A para o corpo B, do corpo B para o corpo A. Forças na natureza sempre aparecem aos pares, para cada ação tem sempre uma reação, e estas forças de ação e reação aparecem sempre em corpos diferentes. Vamos ver uma pergunta. Considere um objeto sobre uma mesa. Pode ser o mouse aqui sobre a mesa, um objeto qualquer sobre a mesa. Qual a força de reação ao peso desse objeto? Então, uma caixa. Coloca aqui uma caixa em cima dessa mesa aqui. Essa caixa tem um peso, não tem? Uma caixa de madeira, tal, tem um peso. Qual vai ser a força de reação ao peso desse objeto? Quem gostaria de falar para mim? A força normal? Pois é, eu esperava que você falasse isso para eu poder ilustrar a aula que isso está errado. Isso é um erro muito comum que as pessoas cometem. Força normal está errado. Ora, para começar, tanto o peso como essa força normal vão agir sobre o mesmo corpo. Concorda ou não? O peso está agindo sobre a caixa, a força normal da mesa sobre a caixa está agindo sobre a caixa também. Nós não vimos aí que forças, os pares de ação e reação acontecem sobre corpos diferentes? Num esquema aí, vejam só, a mesa está sobre a terra. A caixa, aqui para poder desenhar esse vetor aqui, eu peguei isso aqui na internet, ele colocou não encostada na mesa. Mas imagina essa caixa está na mesa. A terra exerce uma força P sobre a mesa. O peso não é uma força gravitacional? Da mesma forma que a terra exerce uma força P sobre a mesa exerce uma força P sobre a terra. Ora, mas vejam vocês, a caixa ela não está indo para o centro da Terra devido a essa força normal, né? Ela não está se movimentando para baixo, ela não está acelerada na horizontal aí para baixo, justamente por causa dessa força normal, que anula o peso, iguala o peso em termos de módulo. Mas vejam vocês, essa força normal é uma força da mesa sobre a caixa. Da mesma forma que a mesa está empurrando a caixa para cima com uma força Fm, a caixa está empurrando a mesa para baixo com uma força Fm. Ora, força-peso e força normal são forças de pares diferentes de ação e reação. Força-peso, a reação a ela é a força com que essa caixa está puxando a terra para cima. Já a força normal, a reação a ela é a força com que a caixa está empurrando a mesa para baixo. Ok? Vamos discutir algumas questões. Pode um corpo permanecer em equilíbrio quando somente uma força atua sobre ele? Em equilíbrio, o que é? Não, vai cair. Oi? Não pode, né? Não, ele Não só pode. cairia, como ficou. Só cairia se esta força agindo sobre ele estivesse na vertical, né? Mas, de qualquer forma, se só tem uma força agindo sobre o corpo, a aceleração deste corpo vai ser diferente de zero. Nós dizemos que um corpo está em equilíbrio justamente quando a somatória das forças que há sobre um corpo é igual a zero. Então, uma força sozinha não tem jeito dela se anular.
Já duas forças tem, né? Duas vezes no mesmo modo, mesma direção, porém em sentido oposto. Então, um corpo pode estar em equilíbrio sob a ação de duas forças. Como, por exemplo, esse mouse aqui. Tem basicamente duas forças agindo sobre ele. O peso é normal e se anula. Três forças também podem somadas vetorialmente se anular. Quatro, tal. Uma força não tem jeito. Outra questão. Quando você voa em um avião em uma noite com ar calmo, você não tem a sensação de estar em movimento, embora o avião possa estar se deslocando aí a altas velocidades. Como você explica isso? Porque não seja um avião, seja um trem de ferro. De repente você está vendo o outro passar ali por você, você não sabe se o outro está parado e você está se movimentando, ou se você está parado e o outro está movimentando. Ou até mesmo, se de repente você der uma confusão, ou está dormindo, acordado, até mesmo um ônibus em relação a outro. Tal. Gente, como você explica isso? Olha, vejam bem, essa pergunta é muito interessante, porque entendendo essa pergunta, nós vamos entender algumas coisas importantes aí dentro dessa matéria que nós estamos falando. Aqui, esse negócio de você falar que você está se movimentando ou você está parado, isso aí não é nada absoluto, né? Isso aí não é nada absoluto. Você está se movimentando em relação a quê? Falar no movimento é sempre algo relativo, né? É sempre algo que vai ter algum referencial. Ora, vamos supor, eu estou aqui no referencial mesa. Aí vem um carro passando lá fora, com uma velocidade V em relação ao referencial mesa. Está com velocidade constante lá. Ora, aquele cara que está no carro pode falar, eu estou parado e o Renato lá está se movendo com uma velocidade V. Não pode? Como eu também posso falar. Esse negócio de velocidade não é uma coisa absoluta, é uma coisa relativa. Já ao contrário de aceleração, né? Ao contrário de aceleração. A aceleração, nós sempre temos condições de saber se nós estamos acelerados, por quê? Para ter uma aceleração é necessário ter uma força diferente de zero. Então, você está sentindo, por exemplo, o encosto aqui da poltrona do ônibus te empurrar fortemente para frente. É por que isso? Porque está tendo, o ônibus está tendo uma forte aceleração para frente. Por aí vai. O que nós sentimos, né? O que nós sentimos aí, o que o nosso corpo tem para sentir é força, que se relaciona com aceleração e não com velocidade. E não poderia ser de outra forma, por causa disso que eu falei. Velocidade é algo que depende do referencial. No referencial você está parado, no outro você está com uma velocidade pequena, no outro você está com uma velocidade alta toda a vida, depende do referencial. Todos eles podem ser referenciais inerciais. Se um referencial é inercial, qualquer outro referencial que não esteja acelerado em relação a este um, também é um referencial inercial. Então, se um referencial é inercial, podem ter vários outros referenciais que estão se movendo em relação a esse referencial inercial, mas também é inercial, desde que seja em relação a ele com velocidade constante. Tá legal isso? Quando um carro para repentinamente, os passageiros tendem a se mover para frente em relação aos seus assentos. Por quê? Quando um carro faz uma curva abrupta, os passageiros tendem a escorregar para um lado do carro. Por quê? Ora, a tendência do carro, o que é? Inércia, manter seu estado de movimento. De repente acontece alguma coisa, você pisa no freio, ou seja, de repente começa a acontecer uma força de atrito, uma força tirando aquele carro, mudando a velocidade daquele carro. Ora, gente, enquanto não houver uma força que também diminua a sua velocidade, enquanto não houver uma força te puxando para trás, o que vai acontecer com você? Você vai continuar com a velocidade constante. O carro está diminuindo a velocidade, ou seja, você vai, em relação àquele referencial carro, ser julgado para frente. Perceberam? Quanto maior
for essa desaceleração do carro, mais rapidamente você vai ser julgado para frente. Daí o porquê da necessidade do cinto, né, de segurança, daí é o porquê da necessidade do airbag, em caso de colisão, né, uma forte desaceleração. Ora, enquanto não houver uma força impedindo você ir para frente, você vai para frente. Você vai para frente em relação ao carro. Ou seja, quando houver uma força que diminua a sua velocidade em relação àquela árvore que está lá fora, você vai continuar com a mesma velocidade. Aí você usa um airbag para quê? Para que você não perca essa velocidade que você ganhou em relação ao carro em uma curta distância, um curto intervalo de tempo. Podemos ir para frente? E quando um carro faz uma curva, os passageiros tendem a se escorregar para um lado do carro. Eu já expliquei isso há pouco, né? Eu acho que não vale a pena voltar a repetir, né? Ou seja, o carro está fazendo uma curva porque tem a força de atrito puxando o carro para o centro, fazendo o papel da força centrípeta. Enquanto não houver uma força também te puxando para o centro, você vai seguir em linha reta, você vai seguir pela tangente, ou seja, você vai aumentar a sua distância em relação àquele centro da curva que o carro está fazendo. Então, você vai ser como que empurrado para fora do carro. Essa questão aqui é ótima. Nós já estamos com horário avançado. Talvez a gente até fique só nessa questão. Eu quero passar para vocês, não deixe eu esquecer, uma lista de exercícios para a próxima aula. Essa questão aí é ótima. Um passageiro no interior de um ônibus sem janelas e em movimento observa que uma bola que estava em repouso no meio do ônibus começa a se mover para a traseira do ônibus. Então, duas perguntas, né? Basicamente duas perguntas. Primeiro, imagine 2 métodos diferentes de explicar o que aconteceu. E depois ele quer que você descubra um método para decidir qual desses 2 métodos diferente está correto, que realmente aconteceu ali no seu ônibus. Então, você está aqui, sentado no ônibus, tem uma bola, um menininho lá deixou uma bola no meio do corredor do ônibus. A bola está lá parada. Está lá. Tá. De repente, essa bola começa a se mover para a traseira do ônibus. O que pode ter acontecido? 2 coisas que podem ter acontecido com esse ônibus. Quem vai me falar? O ônibus o quê? Não entendi. Só entendi você falar o ônibus. O ônibus o quê? O ônibus acelerou? É uma possibilidade. O ônibus, de repente, acelerou. Ou seja, aumentou a rotação da roda, empurrou o asfalto para trás, o asfalto empurrou o ônibus para frente, o ônibus acelerou. A bola que está lá não tem nenhuma força, né? Se ela fosse um quadrado, por exemplo, poderíamos dizer que tem a força de atrito que impediria dela vir para trás. Mas sendo uma esfera, essa força de atrito vai fazer com que ela rode, mas não vai impedir ela vir para trás. Aí ela se movimenta. É uma possibilidade. Concordam? O ônibus acelerou. Outra possibilidade, qual que é? E ele freou. Não. Se ele freasse, a bola iria para frente. Iria para frente. Sim, perdão. Ele tá dando ré e acelerar? Não, e frear? Perdão. Mas aí já fica fora assim, do contexto. Poderia, fisicamente falando, poderia. Mas já fica fora Subindo o morro. Subindo o morro. Seria outra possibilidade. De repente, o ônibus, mesmo mantendo a velocidade constante, passou a subir um morro. Concordam com isso? São 2 possibilidades. Uma, o ônibus está alterando a sua velocidade. Então, ele está tendo uma aceleração. Aí a bola corre no sentido oposto da aceleração. No outro, o ônibus está subindo o morro. Ele está com velocidade constante, aceleração, né, do ônibus igual a 0, mas vai ter uma componente da força-peso que vai puxar essa bola para trás. Beleza. Tem alguma terceira possibilidade? Seria talvez combinação das duas, né?
Ou particulares da primeira, como a menina falou, não, ele está se movendo para trás e freia, tal. Alguém vê alguma outra possibilidade? Não tem. Agora, como que a gente pode fazer para descobrir o que aconteceu de fato? O ônibus está subindo um morro com velocidade constante ou o ônibus está andando na horizontal aceleradamente? O que a gente pode fazer para descobrir o que está acontecendo de fato, hein? Algum experimento físico? O que vocês me dizem? Não é simples, não, mas pensa aí um pouquinho. Ô, gente, olha, vou dar uma dica. A grande diferença entre os dois movimentos é que o ônibus acelerado não está em equilíbrio. O ônibus subindo a ladeira com velocidade constante está em equilíbrio. Ou seja, um corpo dentro desse ônibus acelerado, você, por exemplo, na cadeira do ônibus acelerado, você está acelerado junto com o ônibus. Então você não está em equilíbrio. Já você ali na cadeira, um corpo qualquer, no ônibus que está com velocidade constante, está em equilíbrio. Concordam com isso? Esta é a grande diferença física, fisicamente falando, essa é a grande diferença entre esses dois exemplos. Se eu pegar, por exemplo, amarrar um pêndulo no teto do ônibus, o que vocês esperam que aconteça num caso e no outro caso? Primeiro, o ônibus acelerado, andando na horizontal e acelerado. O que vai acontecer com aquele pêndulo? Ele vai ficar Nada. reto na vertical? Sim. Vai? Vai não. Ele vai para trás. Ele vai ficar deslocado um pouco para trás. Ora, se ele ficar na vertical, vamos pensar aqui. Que forças vão estar agindo sobre essa bola do pêndulo? O peso dela na vertical e a tensão também na vertical, anulando o peso. O que estaria acelerando este corpo horizontalmente? O corpo vai estar, na realidade, um pouco inclinado. Ou seja, esse pêndulo vai ficar mais ou menos nessa situação aí. Inclinado para trás aí no ângulo alfa. Para trás, se a aceleração é para a direita, o pêndulo vai ficar com uma inclinação aí para a esquerda. E já no caso do ônibus que está subindo aí a ladeira, o que vocês me dizem? O que vai acontecer com esse pêndulo? Vai ficar inclinado com a inclinação do grau do morro em relação ao solo. Isso aí. Ele vai ficar inclinado, vamos dizer, no primeiro momento, em relação ao teto do ônibus. Ele está na vertical, mas o teto do ônibus não está na horizontal, então vai ter uma inclinação entre eles. E como você falou, essa inclinação aqui, ó, vai corresponder justamente à inclinação do teto do ônibus, ou seja, vai corresponder justamente à inclinação do morro. Ou seja, você fala, eu vou prender um pêndulo no teto do ônibus e vou olhar o que acontece com esse pêndulo. Em princípio, você não vai resolver nada, porque nos dois casos o pêndulo vai ficar inclinado para a traseira do ônibus. No primeiro caso, quanto maior for a aceleração do ônibus, maior vai ser essa inclinação, maior vai ser este ângulo aqui. No segundo caso, quanto maior for a inclinação do morro, maior vai ser este ângulo aqui também. Maior vai ser a inclinação do pêndulo. Mas, lembre-se o que eu falei. No primeiro caso, o ônibus, e aí então esse pêndulo que está lá inclinado no ônibus, eles estão acelerados. O primeiro caso não é um caso de equilíbrio. Já no segundo, é um caso de equilíbrio. Já falando diretamente aqui no segundo, não, vamos lá. Em todos os dois casos, o pêndulo vai ter uma força-peso sobre ele. Concordam? Sempre uma força na vertical.
No caso do ônibus estar na horizontal, essa força na vertical é perpendicular ao teto do ônibus. Consequentemente, vai fazer um determinado ângulo com o pêndulo, né? Com essa linha do pêndulo. Já no caso do ônibus subindo a ladeira, também aí, né, a força pesa na vertical, mas vejam vocês, neste caso específico, a tensão do pêndulo vai estar na mesma direção dessa força peso. Tensão aqui, ó, na mesma direção. Esse pêndulo está subindo aqui ou está descendo aqui? Não, ele está em equilíbrio. Ou seja, a tensão vai ter o mesmo valor da força peso. Já no caso do ônibus acelerado, agora, o que vai anular a força peso não vai ser a tensão, não, vai ser a componente da tensão na vertical. A tensão, além de ter uma componente na vertical, essa componente igual a mg, ela vai ter uma componente na horizontal que, vejam vocês o seguinte, MA, essa tensão vai ser justamente igual a MA, a massa do ônibus, a massa do pêndulo, desculpe, dessa bola aqui, que multiplica a aceleração que o ônibus está tendo. Ou, em outras palavras, a componente vertical da tensão anula o peso. Aí sobra, ou seja, a força resultante vai corresponder justamente à componente horizontal da tensão. Como força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração, então podemos dizer que essa componente horizontal da tensão é igual a MA. Quanto maior for A, maior vai ser essa componente. Ora, quanto maior for A, maior vai ser essa componente, maior vai ser a inclinação do pêndulo, maior vai ser este ângulo aqui, ou este outro aqui. Aliás, menor este aqui e maior este aqui. Concordam? E já neste caso aqui, como eu já falei, né? Quanto maior for a inclinação da curva, maior vai ser este ângulo aqui. Né? Te dá a inclinação. Então, bole aí métodos diferentes de explicar o que ocorre. E descubra o método para decidir qual dos dois está correto. Ora, seria você, por exemplo, medir essa tensão em um pêndulo qualquer no ônibus. Se esta tensão, o valor dela fosse igual ao peso daquele pêndulo, então é o segundo caso, está subindo o morro. Mas já se o valor dessa tensão fosse maior do que o valor do peso, então é porque está acelerado. Está subindo. Está na horizontal, mas acelerado. Tira o pêndulo, podemos dizer você lá no banco, né? Você lá no banco. Se a força do banco sobre você, a força total do banco sobre você foi igual a mg, então quer dizer, só vão ter duas forças agindo sobre você. Esquece que seu pé está encostado lá embaixo. Só vão ter duas forças agindo sobre você. O seu peso e a força do banco sobre você. Se você está subindo o morro com a aceleração zero, então elas são iguais. Ou seja, a força do banco sobre você em módulo igual ao seu peso. Agora, se o ônibus está acelerado, então essa força total do banco sobre você seria maior do que o seu peso. Seria essa tensão ser maior do que o seu peso. Vamos dizer, o assento sobre você produziria sobre você uma força que anula o seu peso. Mas o encosto ali sobre você está realizando uma força que está te acelerando ali junto com o ônibus. Ok? Tem mais algumas questões que eu preparei? Vamos pelo menos mais uma? Eu acho que dá tempo, não dá? Quem não puder... É que já passou um pouco. Oi? É que já passou um pouco. 15 minutos. Então paramos aqui? Paramos. Tá, paramos aqui. E na próxima aula eu continuo algumas questões e vamos corrigir os exercícios. Você não passou. Passa a lista de exercícios. Oi? Professor, você consegue disponibilizar esses slides da aula de hoje? Uai, consigo.
Você quer que esse PowerPoint eu coloque na coisa? Mas é o que eu falei, eu estou pensando de hoje colocar o PowerPoint das aulas anteriores, da parte de cinemática. E aí, quando eu encerrar essa parte de leis de Newton, trabalho, eu disponibilizo mais um PowerPoint. O que vocês acham? Porque é o mesmo PowerPoint que eu vou acrescentando slides, né, tal nele. Aí, de tempos em tempos, eu disponibilizo um PowerPoint. Pode ser assim? Porque senão seria cada aula alguns slides apenas, sabe? Não, pode ser então. Professor, Hoje eu vai devo, cair essa hoje eu matéria vou que você utilizar o anterior, tá? Oi, diga. vai cair essa matéria que você passou hoje no teste? O teste de hoje, não. O teste de hoje ainda é da matéria antiga. Mas no teste de segunda-feira já vai cair. Ah, tá. Então vai cair o capítulo 3, no caso, né? No teste de hoje. Está entre o 3 e o 2. Como eu falei, eu dei tudo isso misturado, né? Ah, tá. Beleza, Tá? então. Obrigada. Bem, então aqui, ó, exercícios do capítulo 4 para a próxima aula. 1, 2, 3, 4, 6 exercícios apenas. Vamos ver se dá para a gente corrigir. Corrigir não, conversar sobre eles todos. 29, 34, 37, 43, 57 e 62. Do livro, o nosso livro texto, né? O Sears e Zemansky, ou Young and Friedman. É isso aí. Ô, gente, alguma pergunta, algum comentário? O teste 2 já deve estar aí acessível a vocês. E vocês podem fazer 3 tentativas. Vai ser computada a maior nota, como o teste passado, né? E ele vai estar aberto até amanhã, a 1 minuto antes da meia-noite. Até amanhã, às 23 horas e 59 minutos. Algum comentário? Alguma pergunta? Então, por hoje, ficamos aqui. Um bom fim de semana para vocês. Estudem muito. Ainda mais, estudar é importante, né? Vocês estão numa fase da vida que vocês estão construindo aí a vida de vocês. E o estudo é básico nessa construção. Então. Agora, com a pandemia, com esse ensino à distância, vocês têm que fazer das tripas coração. Estudar mais do que numa situação normal. Ô, gente, bom fim de semana. Tchau para vocês. Obrigada, Tchau, professor. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Tchau. Cadê onde que eu paro a gravação? Parar a gravação. Tchau.